Olá, pessoal! Mais um podcast Chama Que É Show. E hoje estamos com uma pessoa aqui incrível, a Elisângela Maria Adriano. Gente, as Olimpíadas acabaram de acontecer e essa mulher ela é uma atleta, mas daquelas que fez toda a diferença aí dentro do atletismo brasileiro, além de ser minha amiga, minha cliente e uma pessoa super conectada aí com o mundo de esporte. Elisângela, muito prazer te receber no nosso podcast. A sua história vale ouro, porque a gente sabe quanto é desafiador ser um atleta dentro do nosso país e também aí percorrer por todos os desafios que o mundo do atletismo dá para toda pessoa que busca isso, né? Então, quero que você se apresente aí para o nosso público, que eu tenho certeza que você vai adorar o nosso bate-papo e vai ficar com a gente até o final. Bom, primeiramente, Rô, muito obrigada pelo convite, né? Como eu falei, é a primeira vez que eu venho participar do podcast e, assim, por ser você, né? Por ter toda essa história que a gente já tem, fiquei muito contente com o convite e eu tenho certeza que vai ser uma coisa bem legal. Opa, bater papo. Gente, mulher já gosta de bater papo. A gente já gosta. Ainda mais para poder contar a história que traz transformação para a sua vida. Porque a gente entende que o atletismo, o esporte, ele é responsável por tantas coisas boas, né? Para uma vida mais saudável. E eu sei que você é professora. Então vamos lá, começa a contar aí. Quem é essa mulher incrível aí, que eu admiro demais? Obrigada. Bom, a Elisângela é uma ex-atleta, 52 anos, com cabeça de 30, que eu falo que a gente vai chegando na idade. Ela é moderna, sabe, gente? É, professora de educação física, fisioterapeuta, mãe de uma criancinha terrível de 4 anos. Delícia, maternidade é tudo. Hoje eu trabalho no Centro Olímpico, sou gestora esportiva. Eu falo que a minha carreira começou com 11 anos numa escola, né? Eu acho que foi um divisor de águas, né? Porque senão eu estaria reproduzindo o que a família reproduz, né? Minha mãe era empregada doméstica. Se a gente não tivesse acontecido algumas coisas diferentes, se eu não tivesse conhecido o esporte, a gente reproduz, né? O que você está acostumada, né? Então eu falo que o atletismo é responsável pela pessoa que eu sou hoje. Não só como atleta, mas pessoa que eu me tornei, né? E todos os valores que a gente foi agregado e que foram trabalhados junto com a família e junto com o esporte. Que incrível, gente. Ela, 11 anos, olha, ela começou aí a se envolver com o atletismo com 11 anos de idade. E parei a minha carreira como atleta, parei com 41, mas hoje, com 52, ainda tô trabalhando com atletismo, principalmente na gestão com outras crianças. Eu falo que hoje minhas crianças têm atletas de várias faixas etárias, né? Aí eu falo que eles são minhas crianças porque eu falo que eles me representam na pista. Antes eu só arremessava e lançava. Hoje a gente salta, corre, arremessa, lança, tá todo mundo representando todo mundo ali. Que tudo, né? Eu acho que você viver esse momento com esses atletas e compartilhar mesmo a sua história de vida faz toda a diferença. Porque quando a pessoa decide ser um atleta e se torna um atleta profissional, a gente sabe que é uma carreira difícil, né? Desafiador, porque é questão de segundos. Então, eu queria até que você compartilhasse aí um pouquinho qual foi, assim, as categorias que você começou no atletismo, como foi isso, como você se sentia, porque você sabe que eu, Rosângela, quando eu tinha, gente, também, aí é uma idade, assim, bem novinha, eu inventei de correr, né? E aí eu ganhei. E foi incrível, porque aquilo trouxe algo tão diferente para minha vida que eu falei, poxa vida, eu corri, eu ganhei. Aí apareceu um monte de gente para tirar foto. Eu vi que tinha um monte de crianças correndo e eu me destaquei. Então aquilo já trouxe uma emoção muito grande, né? Então eu queria que você compartilhasse aí quais foram essas etapas mesmo sua do atletismo. Quando eu comecei na escola, para mim foi muito bom porque foi um diferencial para eu me adaptar na escola. Eu não sabia o que era arremesso de peso. Um professor de educação física me viu na aula de outra professora. Arremesso de peso. Aí ele veio e falou para mim assim, você não quer fazer arremesso
arremesso de peso? Eu falei, mas o que que é isso? Aí ele me mostrou lá um vídeo, eu falei, então tá bom. E comecei, pra mim foi ótimo, porque foi a forma de eu me adaptar à escola e, assim, ir pra uma competição, você ser destaque, as pessoas falarem de você, que, assim, eu era muito tímida, né? E eu falo que hoje eu não sou mais tímida, eu tenho alguns momentos de timidez. Não, gente, se ela foi tímida uma vez, eu nunca conheci essa parte dela, não. E olha que eu conheço ela há muitos anos. E aí comecei, aí fui convidada para treinar no Centro Olímpico, e hoje que eu trabalho como treinadora lá no Centro Olímpico. E aí a gente começou esse treinamento, e aí depois, quando eu tinha 15 anos, me chamaram para fazer um teste no SESI, aí onde que eu acabei conhecendo a Rosângela por causa de um treinador. Fui pro SESI também foi pro SESI. E aí o João Paulo, que foi meu treinador dos 15 até os 41 anos, né? Poxa, o cara é incrível, né, João? Tô esperando você no meu podcast, hein? Você só fica aí, ó, e viajando. Pede pra ele tá voltando essa semana que ele vem, tem que tá vir voltando. aqui pra contar pra gente, porque pensa num treinador top de atletismo. É top mesmo. E agora ele tá nos dois, né? Ele tá tanto no atletismo convencional quanto na Paralimpíadas. As atletas dele agora que ganharam medalha agora na Paralimpíada, campeonato mundial. Então tem muita coisa aí porque ele pode contar, pode agregar. Eu acho que talvez é um universo, principalmente o Paralímpico, é um universo que a gente conhece pouco, né? Sim, a gente precisa desse espaço para divulgar. Espaço para divulgar tudo, né? Até mesmo as pessoas ficaram falando, vai ter a mesma cobertura do convencional? Não teve a mesma cobertura, mas quando a gente vê o enriquecimento que eles trouxeram, né, para você acreditar que independente da sua deficiência, você pode fazer alguma coisa, sim, que a deficiência não te limita, sim, entendeu? Você pode ser um atleta com algumas limitações. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que essa mensagem que a Paralimpíadas passa é isso, que existe, né? Tem várias pessoas. A gente tinha uma atleta, uma época que ela teve um acidente de carro e ela teve que amputar uma perna. Uhum. E ela sempre, em algumas entrevistas, ela fazia um comentário de que a vida dela tinha começado depois do acidente. As pessoas não tinham entendido. Porque ela falou assim, a minha vida, eu era uma empregada doméstica, que depois eu tive essa lesão, eu me tornei atleta, eu comecei a viajar, eu conheci o mundo, eu tive uma outra experiência que eu, com a perna, não ia ter. Exatamente. Entendeu? Ela falou, teve uma outra oportunidade. Ela falou que algumas vezes as pessoas não entendem quando ela fala que a vida dela foi transformada depois do acidente de uma maneira positiva. Ela falou assim, é que eu preferi enxergar dessa forma, né? Porque se a gente for só pensar pro lado negativo, você vai ficar só sempre triste, né? É, porque eu entendo o seguinte, que a limitação ela está na sua cabeça. Sim. Ponto. Então, você que define, sim, né? Ali até onde você pode fazer. E aí a Eli começou, foi pro SESI, chegou no SESI, foi acolhida e começou a treinar. E aí, quando você começou a se destacar aí na sua categoria, você tinha... Aquilo te impulsionava cada vez mais a entregar o melhor? Sim. Como que era? Porque você vê, a gente conhece, né? Por exemplo, Joel J, né? Que aí tá com a gente dentro do clube do Fire que nós estamos. A gente fala assim, poxa, era questão de segundos, né? É segundos, você treina uma vida, sim, pra competir alguns segundos. É verdade. E como que é para um atleta isso, hein, Eli? Então, você sabe que eu visualizando assim, pensando nessa história, acho que essa pergunta acho que nunca tinha pensado mesmo. Mas assim, eu queria fazer parte da história. Exatamente. Eu sempre gostei muito de ler, então eu falava assim que eu queria fazer parte de um livro, aquela coisa toda, né? Até fico emocionada, porque eu não sabia como que eu ia fazer isso. E o esporte pode me proporcionar isso, né? Porque eu falo que eu comecei a acreditar que eu poderia significar alguma coisa no mundo, eu tinha 18 anos, olha só. Comecei com 11 e com 18 eu falei assim, não, eu acho que eu posso significar alguma coisa no mundo. Mas eu sabia que eu ia ter que trabalhar e assim, a gente chegou num ponto, eu com 18 anos eu bati meu primeiro recorde brasileiro e sul-americano do arremesso de peso. Gente, recorde, você tem noção? A pessoa bateu um recorde, então segura aí. E aí, quando eu bati esse recorde, eu falei, nossa, então pode ser. E tanto que eu sou uma recordista dos 18, até hoje eu ainda sou recordista brasileira. A marca foi melhorando, mas eu lembro até hoje, naquela época eu fiz 16,50 m, hoje o recorde é 19,30 m. Né? Então você vê como teve essa evolução, os atletas também evoluíram, mas aí teve tudo isso. E você chegar num topo,
Pode até parecer que é fácil, não é tão fácil, mas se manter nele é muito mais difícil. Sim, porque é verdade. Você acaba sendo o espelho para aquelas outras pessoas, aí as pessoas querem te bater, né? No sentido de alcançar a sua marca, de fazer os mesmos feitos. Então, assim, você tem que estar o tempo todo, constantemente querendo evoluir, né? Querendo ter mais, querendo galgar outras coisas. Eu acho que, assim, para mim não foi difícil pensar assim. E as coisas foram acontecendo automaticamente, né? Que nem, por exemplo, acabava um campeonato, por exemplo, se eu tivesse agora nessa época de Olimpíada, eu estaria acabando a Olimpíada já pensando, nossa, o ano que vem tem campeonato mundial, tem que ir no mundial, como que a gente vai fazer? Vou descansar agora. Então, assim, essa rotina de objetivos foi sempre muito claro pra mim, né? Nunca foi um problema. Para algumas pessoas acaba sendo, porque essa coisa da programação, de ser muito regradinha, mas pra mim nunca foi. Foi sempre muito bom, assim. E pra mim, ainda eu levo isso pra minha vida, para as outras coisas que eu faço hoje. Dessa rotina, dessa disciplina, né? De querer alcançar, de querer buscar. Porque a gente fala, né? Quando a gente fala em Olimpíadas, né? Quando a gente fala do atletismo, às vezes a gente vê, né, outros esportes, né, que é mais destaque, assim, vamos dizer, não é que é melhor, mas é que o pessoal fala mais, fica aquela, não, porque, sei lá, o futebol, né, que é uma coisa que todo mundo ama futebol, então fica ali o pessoal vendo. Mas olha que incrível, você começou algo ali com 11 anos, você recebeu um acolhimento dentro de um clube, você bateu um recorde, que é incrível, né, e você tinha lá um sonho, queria escrever um livro, colocar uma história, e você foi reconhecida e vista pelo mundo. Verdade. Entendeu? Através de uma câmera. Sim. Olha como que é, olha o que o mundo faz quando a gente tem os nossos propósitos alinhados. Porque imagina que você manteve esse recorde por uma vida inteira. Sim. Quanto isso precisou da sua dedicação. Sim. Porque você sabe qual foi. Você sabe quantas coisas você precisou abrir mão para você poder manter isso. Né? Então, dentro da sua intimidade, e às vezes as pessoas acham, não, tá bonito porque te viu lá dando fazendo uma reportagem, saindo na foto, mas as pessoas aí não viu quantas coisas você deixou de fazer para poder manter essa posição. E hoje você acaba sendo espelho para outras atletas que falam, a Eli conseguiu. Se ela pode fazer, eu também posso. Porque todos nós somos seres humanos. E a nossa limitação está na nossa mente. E se está na nossa mente, o que a gente precisa? Estar com pessoas que mudam esse jogo. Né? Que, imagina quanto tempo e quanta experiência você viveu de conhecer o mundo. Quantas viagens? Ele para pensar das suas viagens, onde você saiu lá com 11 anos, com a mãe, você decidida em mudar a história, né? Fala assim, não, eu vou mudar esse jogo. Sim. E para eu mudar esse jogo, o que eu preciso fazer? Aí eu preciso me dedicar. Eu preciso estar com pessoas porque foram escolha que você tem. E aí você se tornou mãe, você tem sua família, você construiu. Mas o atletismo, gente, eu fico pensando, quando o pessoal fala arremesso, né? Arremesso de peso, pá. Porque quando eu fiz o atletismo, eu corri. E aí você começa a treinar várias coisas, né? Porque aí o nosso técnico, João Paulo, que hoje é nosso cliente do Costa Menezes, né? Meu cliente aí, que eu tenho um enorme carinho e um enorme respeito, porque eu acho que a gente cria isso, né? Quando você tem um técnico lá, e aí quando eu fui falar de contabilidade para ele, é tão engraçado que eu falo, peraí, que isso daqui eu que entendo, então dá licença, que agora sou eu que vou falar aqui o que você tem que fazer. E aí a gente tem essa conexão e faz toda a diferença. E aí ele começou a investir em mim em várias posições. Então, eu corria, aí eu fazia o de 100 metros, aí fazia o arremesso, aí fazia esse negócio seu, aí eu falava, meu Deus! Eu falava, como que eu vou jogar? Gente, o bracinho fraco, o negócio ia tal, pulava, e assim. Mas aí você tinha uma pessoa te motivando todo o treino para identificar o que eu poderia tirar de mim de melhor. Sim. E aí vem
o respeito, como que é importante a mentoria, como é importante você ter alguém para você se espelhar, alguém que acredita, porque muitas das vezes a gente não acredita que nós somos capazes. Porque quando eu ganhei lá, eu só fui correr. E o meu foi uma corrida de escola. Sim. Vamos correr, vamos. Gente, quando eu cheguei em primeiro lugar, foi um assédio, porque todo mundo queria me levar para treinar. Ai, eu me achei, né? São os desafios que muitas pessoas não conheciam, porque eu tô contando a minha história. E cada vez que vem alguém, eu falo, eu tenho algo para acrescentar. E o pessoal fala, gente, eu fui atleta. Eu desmaiei correndo, eu passei mal. Eu já fui fazer a competição com saltos em barreira, caí lá, quase me matei, estrupiei toda, entendeu? Essas coisas ninguém Mas vê. essas coisas que depois você não quer nem voltar mais. Não, eu falava assim, ó, não vem com essa história aí de salto, de pular naquelas barreiras lá que não dá certo, não. Eu só correr já tava dando certo, então não inventa muita roda. Mas o importante era a gente ser motivado e entender que o atletismo, que o esporte, ele muda a vida das pessoas. Eu falo que o atletismo ele é um esporte que, além dele ser acolhedor, porque ele acolhe qualquer tipo, qualquer biotipo, do mais baixinho, do mais altinho, do mais gordinho, do mais cheinho, todo mundo mais magrinho, você vai se encontrar em alguma modalidade. Eu acho que isso eu acho que o atletismo tem de bom. Sim. Né? Porque você tem outras coisas também que são boas também, mas eu acredito isso. E além do que, você com certeza, né, quando você começou, você teve eu acho que o desenvolver esse repertório motor, que o atletismo, por isso que ele é considerado o esporte base, porque você corre, você salta, você arremessa, você lança, tudo, que são coisas que a gente faz, porque a gente anda, a gente corre, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Exatamente. Entendeu? Então a gente só tá desenvolvendo e aprimorando o repertório motor. Foi ótimo isso, não foi? Foi ótimo. Eu vejo que quando eu lembro, eu falo, poxa, quando alguém fala assim, você não sei o que, eu falo, gente, eu já até corri, já fui atleta, ganhei medalha de ouro, dá licença. Respeita a minha história. Eu falo, respeita a minha história, porque eu só debandei pra contabilidade, não continuei no atletismo. Você treinou quanto tempo? Acho que eu treinei uns 3 anos, uns 4 anos, legal. Mais ou menos, uns 3, 4 anos. Aí depois, fui pra contabilidade mesmo, e já demandava muita dedicação. Aí eu me emancipei com 16 anos, você imagina a loucura que era a minha vida. Mas foi uma etapa muito importante pra mim. E eu imagino, como que foi, Eli, quando você ganhou sua primeira medalha? Compartilha aí com esse público. Você tá lá e aí aquela competição assim que marcou a sua história. Eu falo que eu tenho algumas coisas assim que marcaram muito, né? Primeiro, essa competição, quando eu tinha 11 anos, acho que foi o divisor, assim, em alguns sentidos, de você falar assim, nossa, arremesso de peso, não, pode ser que seja. E aí depois a competição que eu fui, quando eu bati a primeira vez um recorde, que eu tinha 18 anos, que eu falei assim, não, acho que agora eu posso significar alguma coisa no mundo. E aí depois os Jogos Pan-Americanos de 99, quando eu ganhei a medalha de ouro no disco. Que aí você começa a pensar, você fala assim, nossa. E aí assim, as coisas foram acontecendo, de você ficar entre as 10 do ranking, do mundo, de você ser uma das melhores do mundo, as pessoas te reconhecerem, né? Porque até então, até você fazer resultado, você aparece nas competições, se você não faz com resultado naquela competição importante, as pessoas, elas nem acreditam que você realmente tem aquele resultado. Então você tem que fazer um resultado numa competição grande para as pessoas realmente acreditar que você existe. Né? Então eu acho que esse foi o diferencial, de fazer o resultado numa competição grande, e aí você acaba aparecendo pro mundo. Isso é muito legal. E aí naquela hora que você arremessou, que você viu que saiu o resultado, conta como foi aquele uau, assim, sabe aquela coisa? Mas você sabe que eu acho que é assim, dá um negócio. As Olimpíadas acabou, e aí é legal a gente conversar com alguém que vive a parada, entendeu? Então, é uma coisa assim, é meio louco, porque assim, até acabar todo mundo, finalizar todo mundo, você vai assim, meio que acompanhando, né, ver o resultado de fulana, de ciclano, pra ver se vai dar certo. E aí você vai calculando. Aí assim, quando fala assim, puta, não, realmente eu ganhei. É um negócio assim, dá uma sensação. É uma sensação que eu acho que assim, é inexplicável, porque é uma sensação de trabalho bem feito, nossa. Você volta lá atrás de toda a sua história, de tudo que você fez, tudo que aconteceu. Nossa, deu certo. Mas ao mesmo tempo você passa assim, agora eu tenho que fazer melhor. Tá vendo? Olha o desafio. Você ganhou medalha de ouro, recorde mundial do negócio. Mas agora você já pensa que você vai fazer melhor. Aí você fala assim, poxa, vai vir a próxima. E a próxima eu tenho que estar melhor que isso. Você viu como um ser humano...
precisa melhorar em tudo. Eu sempre falo pro meu público, nós precisamos a cada dia aumentar 1%. Sim. Melhorar. Quando você melhora 1% por dia, no final do ano você melhorou 365%. E aí você para e reflete. Peraí, o que eu estou fazendo hoje para me dar um resultado melhor amanhã? Porque Sim. o futuro é o aqui e agora. Então, muitas das vezes, você olha para o outro e às vezes você fala, o outro consegue, o outro faz, o outro... E você? O que você está fazendo para mudar a sua história, para acreditar mais em você, para ver que pode dar certo? O que você está fazendo? E até mesmo na hora que... Porque você tem as falhas, né? Como todo ser humano. Eu sempre falo assim, teve uma competição que não deu certo aqui. E aí eu falava assim, já passou. Agora eu tenho que olhar pra frente, ver o que a gente errou e tentar corrigir, porque o passado a gente não mexe mais. Sim. Agora você tem que melhorar o presente pra evoluir no futuro. Então acho que é isso, né? Porque já teve competições de ir na competição e eu ia muito mal. Eu tenho um exemplo muito claro de uma Olimpíada que eu fui. Olimpíada. 2004. Foi primeiro que eu já entrei... O que aconteceu? Não sei se vocês lembram disso. O arremesso de peso foi feito em Olímpia. Só o arremesso de peso feminino e masculino. Ou seja, só 36 homens e 36 mulheres entraram naquele estádio olímpico da antiguidade. Nossa. Então você já vai passando por um trajeto que você vai vendo, você só vendo aquelas estátuas, aquelas coisas. Já vai dando aquela sensação. Eu já fui entrando chorando. Vocês já perceberam como ela é emotiva. Nem começou o podcast, já começou chorando. Aí já entrei chorando. Eu falava, gente de Deus, aquela coisa toda. Essa competição, pra mim, eu tava super bem, eu tinha consciência que eu ia ir pra final. Eu falei assim, eu vou estar nessa final, não sei o quê. Fui super mal. Queria abrir um buraco, entrar dentro. Eu falava, gente, o que aconteceu? Não sei o quê. Passou, competi, fui embora, voltamos pra Atenas, tinha o lançamento de disco, também não fui bem. E aí eu continuei na Europa pra fazer algumas competições. A primeira competição, eu fiz um resultado que eu ia ficar entre as 6 do mundo nas Olimpíadas. Como você explica isso? Aí a gente fala, o dito amarelão, mas você vê. E olha, que eu falo que é uma época que eu já tinha acompanhamento psicológico, já tinha uma estrutura, mas em alguns momentos você falha. Porque somos seres humanos, somos seres humanos. Até porque os fatores externos que acabam te influenciando. Mas assim, ali pra mim naquele momento foi a emoção. Sabe quando você lembra toda aquela questão de fazer parte da história, do livro. Vem tudo isso na sua cabeça. Sim, tudo isso na sua cabeça. Hoje, com certeza, eu falo que se eu fosse atleta hoje, com a cabeça que eu tenho, se eu tivesse uns 18, 19 anos, com a cabeça de hoje, ia ser fantástico. Que é isso que a gente tenta fazer com os nossos atletas hoje, né? Que eles têm... Com os filhos. Com os filhos, que a cabeça fica... O meu ainda não tanto, né? Que tá com 4 anos, ainda tô tentando... Mas vai vir, tô no processo. Não, mas vai vir. Não, mas é muito incrível isso, Li. Porque você vê, é uma dedicação. Passa aí... o treino é todo dia, a disciplina. Sim. Como que acaba... sendo, né, esse processo de disciplina, porque todo atleta ele precisa ser extremamente disciplinado, né? Precisa. Não tem como você ser mais ou menos. Não né? Tem que ser 300.000% disciplinado para dar resultado. Né? Não tem como. Precisa, porque você tem que estar organizado. Além da disciplina, você tem o comprometimento, né? Porque tem outras pessoas em volta. Você tem um treinador, às vezes você tem uma família, né? Tem muitas pessoas. Você sabe que você vai fazer o diferencial dentro da sua família. Você vai ter algumas outras oportunidades que você vai poder oferecer para sua família. Tem tudo isso que pesa. Vai gerando uma responsabilidade com um formato assim, eu sou responsável, Sim. Mas também eu acho que vem aquela sensação assim, se caiu no meu colo é porque eu dou conta, né? Isso com certeza. Caiu no meu colo, eu tô aqui, comecei uma história de vida no atletismo aí que você tem, e quantas pessoas você conheceu nesse mundo afora? Verdade. Quantas experiências você viveu nesse mundo afora. Verdade. E hoje, você poder contribuir com os seus atletas, vamos dizer assim, com os seus meninos, com as suas meninas, junto com tantas coisas, olha que gratificante você ser esse apoio. E hoje está aí junto com vários atletas que você sabe que tem potencial, que tem resultado e que às vezes fica
meio borocochô, vamos dizer, porque acontece, né, de você passar por alguma situação, porque você vai para uma... Eu fico imaginando, tá? E tá aí a Rosângela aqui no mundo externo lá, que eu imagino que são os bastidores que ficam assistindo, né? A gente olha assim e fala, nossa, tá lá. Vai, pula. Gente, aquele salto em distância. Eu falo, meu Deus, como que a pessoa dá 1, 2 e pula. Eu falo, meu Deus, o que acontece? Como que uma pessoa corre em segundos lá, igual o Bolt? Eu fico, meu, como que é? Nós estamos aqui de fora. Agora, vocês, com a parada ali dentro, que fala assim, é agora que eu tenho que arremessar. Agora que eu tenho que fazer, agora. Então, mas eu falo assim, ó, eu acho que quando você tá muito preparado e a cabeça tá boa, é simples a coisa. Porque sempre aquele arremesso, aquele lançamento que você acha que você nunca fez nada, é sempre aquele que você é bom. Porque você tá bem, tá relaxada pra acontecer. É ruim quando você não tá tão bem. Ou porque você teve uma lesão, ou porque você acredita que poderia estar melhor. Tem esses momentos, né? Que em alguns momentos você tem a... Eu falo que tem um diabinho e tem um anjinho, né? Fica falando, né? Fica falando no teu ouvido como que você tá. E aí, assim... E aí cabe a você acreditar mais no que for mais forte pra sua cabeça. Aí é onde que é a sua cabeça que vai mandar, né? Então é o que a gente sempre fala, a mentalidade. Sim. A nossa mente, a mente, ela que nos direciona. É poderosa. Para muita coisa. Ela é poderosa. E se você não tiver o próprio controle de si mesmo, você não controla mais nada. Entende? Então, é muito importante você ver que a gente aproveitando que o Setembro Amarelo, sim, a gente fala das emoções, né? Como isso tem que estar muito bem alinhado. E se você não está conseguindo alinhar, peça ajuda. Exatamente. Observe quem está por perto. Sim. Como que essa pessoa está se sentindo. Porque muitas vezes a pessoa não quer falar, porque ainda tem um tabu, né? Sim. Ai, quero falar que eu não estou bem, que eu estou com alguma coisa, porque eu fico pensando, vocês nos alojamentos lá, fora da família, comendo o que não gosta, para fazer o que sabe. Eu sempre falo isso, né? A gente, lá no Instituto, a gente teve uma casa, vem atletas de várias partes, né? Se a gente dentro de casa, com irmãos, a gente nenhum nasceu, às vezes são da mesmo pai, da mesma mãe, já não é a mesma coisa. Já é um furdunço. Já é um furdunço. Se você imagina de culturas diferentes, cada um de um jeito. Eu falo que eu sobrevivi no atletismo porque eu não precisei ir para alojamento. Porque eu acho que se eu fosse um atleta que tivesse morado fora, minha carreira não tinha durado muito tempo. Já tinha matado um. Porque imagina você ter que se relacionar com vários tipos de pessoas, de várias nacionalidades. Você vê cada história, você escuta cada história do pessoal contando assim, mas é exatamente isso, essa questão de culturas, né? De criações mesmo que são diferentes e nem todo mundo tem uma cabeça boa para lidar com isso, né? Eu falo que os fortes sobreviverão numa relação dessa de alojamento, de você lidar com... É isso, só os fortes que ficam, porque não é fácil. Porque eu imagino você abrir mão da família, abrir mão das coisas para poder ver que... Para seguir, né, uma carreira de atletismo aí e entregar. E aí você tá ali numa competição, aí você tá lá representando o Brasil. Como que é representar o nosso país, hein? Quando você escuta o hino nacional lá, porque a gente de fora que escuta o hino, a gente fica... Semana passada eu fui num evento numa escola, eu adoro ir em evento em escola, super legal. E nessa escola eles cantam o hino nacional, acho que toda quinta-feira. E eles não cantaram no dia anterior porque eu iria no outro dia, aí vamos cantar nesse dia. Eu nem preciso falar que eu choro no hino nacional. Olha, ela começa a cantar o hino. Imagina, eu que vou em muita representatividade, toda vez que eu vou ter hino nacional, eu ia ter que ter um barril, porque toda vez é muito emocionante, né? E eu falo assim, principalmente quando... A questão de se você subir no pódio, você não está representando só você está representando uma nação. E aí, né? Como é isso, e essa questão de você ser o exemplo, né? Tem tudo isso que você fala, gente, tá todo mundo me vendo, todo mundo me olhando. Não, todo mundo mesmo! Porque quando você tá numa Olimpíada, gente, tá todo mundo mesmo. Então, assim, eu acho que além da emoção, uma vez uma pessoa falou assim pra mim, essa questão das Olimpíadas, dessa questão de timidez, de ficar meio...
ai, se eu tô no lugar certo. Aí uma vez uma atleta que viajou comigo, ela era mais velha, a Magnólia Figueiredo, ela falou assim, Elisângela, você tem que pensar que só os melhores estão aqui. Então você tá no meio, você é uma das melhores. Entendi. É isso que você tem que ter na cabeça, porque não simplesmente te trouxeram. Você teve que alcançar um objetivo, você teve que fazer, você teve uma meta, você cumpriu e você conquistou. Você tá aqui por merecimento. Então eu acho que a partir desse momento você já começa a se visualizar diferente, sabe? De falar, eu tô aqui porque realmente isso aqui era para ser meu, não era de outra pessoa. Exatamente. E é tão importante quando você identifica que você faz diferença aonde você está. E se você alcançou, foi porque você conquistou. Sim. Porque a gente sempre fala que a sua visão, né? A sua condição de hoje não pode ser maior, né, que a sua visão do amanhã. Então, assim, é muito importante você entender que você estava num momento, você conquistou, você subiu num pódio, ouviu o hino nacional lá de cima, olhando, chorando, muita foto, muita reportagem. E assim... Qual que você acha assim? Quais são os principais desafios aí para um atletismo hoje que você dá de conselho aí pro pessoal? Olha, hoje a gente tem uns desafios assim. A gente não tem tantas equipes hoje, né? Até financeiramente falando, a coisa não tá tão boa quanto era antigamente. Algumas coisas melhoraram muito. Por exemplo, a gente tem um Bolsa Atleta hoje, mas a gente tem algumas dificuldades, elas ainda permanecem, né? A gente tem a questão da internet, que hoje você tem mais a possibilidade de alcançar um público maior com a internet, mas a gente ainda precisa ter um apoio da base. A gente precisa ter uma renovação, a gente precisa ter mais gente praticando atletismo, porque não tem como. É da base que a gente vai lá para cima. Sim. É a pirâmide, não tem como. Então a gente precisa ter mais isso, a gente precisa ter pessoas mais acreditando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, um investimento no sentido de prepará-los realmente, entendeu? E na questão, que nem lá no Instituto, eu sempre falo para os pais, quando eu estou com eles, assim, que eu adoraria que todos os filhos deles se tornassem grandes atletas. Mas o nosso maior objetivo é que eles sejam bons cidadãos. É isso aí. É isso. Que eles se desenvolvam integralmente. Que eles consigam... que através do esporte eles possam conseguir uma bolsa de estudo. Sim. Né? Porque tem que se preparar. Porque um dia a perna falha, o braço falha, alguma coisa vai falhar. Sim. Entendeu? E assim, a gente sabe que não vai ser atleta pra vida toda. Eu consegui ser atleta até 41 anos. Nossa, gente, mas a gente sabe... Olha, tempo, hein? Mas a gente sabe que pode ser, que poderia ter sido antes, né? Tive várias lesões, poderia ter acabado antes, entendeu? E aí eu me preparei, né? Fiz a faculdade, com 21 anos eu já estava formada, poderia... aconteceu alguma coisa? Vou trabalhar. Entendeu? Sim. Então, assim, é que nem quando eu parei de treinar, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu fui a disciplina. Eu comecei a trabalhar 3 anos antes de eu parar de treinar. Assim, eu já era formada, tudo, eu trabalhava em projetos, mas aí eu passei num concurso público, fui... vai assumir? Vai, não vai? Você acha que vai dar conta? Não sei se vou dar conta, mas eu vou tentar. Aí eu tô há 15 anos, praticamente 15 anos trabalhando na prefeitura. Sim, olha que legal. Entendeu? Mas eu me preparei para a hora que eu fosse parar de treinar, entendeu? Então eu acho que é isso. Eu quero que o esporte, além de formar, de trabalhar o corpo, a trabalhar a mente e essa parte intelectual das pessoas, porque elas têm que se preparar para a vida. Tem que buscar conhecimento, tem que procurar, né? Não tem como, a gente tem que se preparar. Porque, infelizmente, o esporte não é para a vida toda. Vai ter um momento que você vai ter que encerrar, tem prazo de validade. E você não sabe quando. Porque às vezes você pode achar, nossa, a Elisângela foi até 41, eu posso ir até 41, mas pode acontecer alguma fatalidade. Sim, você se machucar, o resultado não acontece mais. Então você tem que se preparar, né? E é isso que eu fico falando para os meus alunos lá, que eles têm que se preparar. E levar o do esporte, tudo isso. Levar para o ramo que ele for, para a carreira dele, que a gente fala essa transição de carreira, né? Levar essa disciplina, essa dedicação, esse comprometimento, levar para tudo que ele fizer na vida, né? Eu lembro que quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu tinha um treinador que levava que a gente tinha tempo para tudo, que a gente tinha tempo para treinar, para estudar, para estar com a família. E é isso, a partir dessa organização, as coisas vão acontecendo. Então é isso. Eu acho que a partir desse momento que todo mundo se organiza, a coisa flui.
Não, é legal. Eu acho que as pessoas têm isso, que buscar conhecimento. E a pessoa tem que ter um plano mesmo, né? O ser humano. Então, acho que todo ser humano precisa fazer um plano de futuro, aquilo que pensa, aquilo que almeja. Assim. E os objetivos bem claros e definidos. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eli, e assim, e como que funciona a parte de patrocínio? Como que é? Depois que você saiu lá daquele pódio, assim, o que aconteceu? Chegou tudo... como que foi isso? Assim, eu falo que eu fui muito privilegiada, né? Desde quando eu comecei. Que nem, por exemplo, eu tenho um patrocinador, que é a B3, na época era a BMF, que é a Bolsa de Valores. Eles me patrocinaram desde os 18 anos, até os meus 41. Quando eu parei de treinar, eles estavam me patrocinando. A gente começou com um grupo de 7 atletas, depois aumentou nesse grupo, e depois eles se tornaram uma equipe. Que legal. Que ela finalizou em 2018. Mas hoje, por exemplo, hoje a gente tem um instituto e eles patrocinam a minha equipe. Olha só que legal. Tanto pela lei de... Sempre valorizando. E patrocinam tanto pela lei de incentivo federal quanto um patrocinador direto. Então, assim, eu acho que é super legal isso, porque a gente tem a oportunidade das empresas, né, poderem ajudar, seja pela lei de incentivo com a isenção do IR, seja pelo ICMS, seja um patrocínio direto. Eu acho que tem várias oportunidades de você mostrar a sua marca e agregar, né? Tanto para o atleta quanto para você desenvolver a marca mesmo. E é muito importante para os empresários aí, até uma dica para você que é empresário, empreendedor. Quanto é importante? Será que você já teve uma visão, já olhou para esse lado? O quanto de atletas que nós temos dentro do nosso país que precisa, às vezes, de patrocinadores e às vezes você não se dispõe porque você fica limitado achando que para você poder patrocinar tem que ser uma coisa assim absurda. Nada. Gente, você precisa começar. Sim. É o início. É verdade. Então, se você começa patrocinando um atleta, você pode ter certeza que você está apostando naquela pessoa que também está apostando em si próprio para entregar o melhor. Porque a Elisângela falou uma coisa que, olha que legal. Quando ela está lá no pódio, quando ela estava lá, ela pensou que ela estava representando não só ela, mas uma nação. Sim. Né? E imagina dentro dessa representatividade as empresas que estão patrocinando, como faz toda a diferença. E a gente sabe que tem vários incentivos mesmo para cálculo de imposto, para um monte de coisa. Então, assim, traga esse olhar para esse lado. Porque ela falou uma coisa importante. A gente tem que treinar as pessoas a serem bons cidadãos. E aí começa na base. Então, às vezes tem lá uma criança, um atleta cheio de sonho. Sim. E assim, com uma experiência, assim, com uma habilidade brilhante. Sim. E às vezes a pessoa não continua porque não tem, porque todo mundo precisa sobreviver, né? Não adianta você, que legal, eu tá lá vendo, batendo palma, aplaudindo, mas eu não estou contribuindo para isso. Então, acho que a contribuição faz toda a diferença em qualquer instância. Sim. Então, é importante olhar. A gente fala do Instituto Elisângela, né, IEMA, que nós falamos, é nossa cliente. Tem um instituto em São Caetano com vários atletas excelentes, estão aí competindo a todo vapor, com muita dedicação, porque hoje ela é uma gestora de esporte. Sim. Hoje ela tá lá, ela vive ali com aquela pessoa, com os atletas, o que ela viveu. Então não é simplesmente uma pessoa que resolveu abrir um instituto porque achou legal e bonito. Não. Abriu um instituto porque acredita que tem pessoas ali que podem entregar um resultado para nossa nação. Eu lembro quando eu falava com o João Paulo e eu falei para ele assim, comecei a sinalizar que eu queria parar de treinar, e aí ele falava assim, como que você vai continuar contribuindo pro esporte? Ixi, aí é sempre assim, você nunca... Você tá entendendo? Assim, você foi picado, né? Foi picado pelo esporte. Aí foi onde ele é um dos idealizadores do IEMA, né? E a gente acabou criando o instituto, tem 13 anos que a gente tem. Já faz tudo isso de tempo que eu constituí isso. Tá vendo, gente? Quando eu falo contabilidade dos clientes aqui que aparece, é tudo, são clientes de anos e anos. 13 anos que a gente começou lá e assim... E acabou... E as coisas foram acontecendo de uma forma que era pra gente ficar só com a base. Hoje a gente já tem o pessoal do alto rendimento, a gente tem a equipe paralímpica, entendeu? As coisas foram acontecendo de uma forma muito legal. E assim, eu vejo de uma forma que...
Quando eles estão na pista, saltando, correndo, arremessando, eu falo assim, gente, olha como eu ampliei o leque. Isso. Olha como eu ampliei o leque. Porque antes eu só arremessava, eu só lançava. Hoje, agora eles saltam. Eles são exemplos para outras crianças, eles são exemplos de vida, né? Então eu acho que isso é extremamente importante. E eu falo assim, não sou mais só eu dando exemplo, né? São todos eles dando exemplos. Isso que é extremamente importante, porque a gente precisa ter referências, né? Eu acho que essa juventude, essa molecada, todo mundo precisa ter um espelho, né? Uma pessoa que você quer seguir, uma pessoa que você quer fazer igual ou melhor. Então, eu acho que é incrível você ter essa galera toda aí, tendo você como referência. Você sendo um exemplo do atletismo para o nosso país. Eu acho que essa história que vale ouro, vale mesmo ouro. Você é uma mulher de ouro. Gente, ela devia ter trazido a medalha, poxa! Você sabe que eu peguei a medalha? Gente eu peguei do céu, eu queria mostrar pra vocês. Esqueci. Que é verdade isso daqui, entendeu? Ela tinha que ter trazido a medalha dela, e às vezes a pessoa passa pelo esquecimento, né? Não lembra, poxa, não, a gente tá falando de uma pessoa que subiu no pódio, foi medalha de ouro, tá aqui contando a sua história, incentiva muitos atletas, muitos e muitos, com um formato maravilhoso, né? E aí você vê quem é essa mulher. E aí, gente, ela tem a maternidade. Conta pra gente aí, Eli, como que você administra toda essa jogada aí, ainda com a maternidade? Eu tenho um raspe de tacho lá, né, de 4 anos, que eu falo, gente, realmente, você deve saber disso, todo mundo falava assim, é o coração que bate fora do peito, né? Não tem jeito. E aí eu falo assim, gente de Deus, e 4 anos, menina de Deus, ele conversa, agora ele tá numa falação, mas olha... Gente, quando ele fala que me ama. Ai, meu Deus. Aí eu falo assim, eu vivia falando assim, nossa, tá pra nascer, quem vai fazer de bobo? Tá nasceu. É isso aí. Quando a gente fala que ser a maternidade, ela é transformadora, né, Eli? Nossa, demais. Você vê que você tem lá o seu filho, demais, que tá ali te motivando todo dia, né? Você fala, poxa, eu tô com ele aqui. E aí ele corre, ele pula, ele grita, tá saudável. Você sabe que eu tô 1 ano com umas questões de saúde, né? E ele fala pra mim assim, né? Mãe, quando você ficar boa, a gente vai fazer tal coisa, né? Falei, vamos. Então. A gente vai no parque, vamos, né? E... eu passei por cirurgias, vou fazer uma outra cirurgia. A gente sabe, né? Porque quem vê só uma parte, não vê os perrengues do outro lado, né? E aí quando eu era atleta, eu sempre pensava assim, vou resolver meus problemas. Tô com lesão assim, não sei o quê. E eu sempre falei para as pessoas, eu falei, eu anestesiada, você arranca meus órgãos que eu nem tô aí. Porque eu penso para depois resolver. E hoje eu tenho a preocupação que eu tenho que acordar porque eu tenho que criar meu filho. Isso. Muda, né? Muda o jogo, né? Muda quando você total. Se torna mãe, né? Muda totalmente o jogo. E assim, aí você vê como pode, né? Um serzinho tão pequenininho fazer tanta diferença na vida da gente. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E é você saber que você pode contribuir com ele a cada dia. E eu tenho certeza que todo esse processo que você está passando, eu costumo dizer que nada da vida da gente é por acaso. Tudo que a gente vive de dificuldade, de desafios aí que a vida traz, serve para alguma coisa muito boa que vem lá na frente, né? Então a gente sabe que o processo cirúrgico, que os perrengues, você teve, né, a situação da sua mãe, tantas coisas. Mas assim, ela sempre esteve muito presente. Sim. Ela sempre curtiu cada momento. Ela sempre torceu por tudo que você fazia. Ela era sua fã número 1, né? Minha filha tá lá no pódio. Pô, é minha filha. E ela sempre fez questão de falar isso assim, com muito orgulho. É a mesma coisa que você está refletindo para o teu filho hoje. Sim. Por mais difícil que você está passando a situação, as coisas, você olha para ele e você quer acordar,
no outro dia, para você poder falar, tô aqui, filho, nós vamos poder ir no parque correr, nós vamos poder fazer algo para você. E aí, conforme ele for crescendo e for vendo esse orgulho que a sua mãe teve de você, ele com certeza vai ter de você e você com ele, porque essa conexão de família, né, mãe, filho, não tem explicação. Só quem vive sabe. É verdade. E você é uma mulher de ouro, você é uma mulher que fez muita coisa para você poder alcançar. E você fala hoje, tenho tantos anos, tenho meu filho, consegui ser aplaudida por um mundo, pelo mundo. E aí, tudo isso só aconteceu porque você foi uma mulher determinada e resiliente. Você não desistiu em nenhum momento. Até chegar à sua maternidade. Você não desistiu. Você foi fiel até hoje com aquilo que você almeja. E você está sendo fiel com as pessoas que estão ao seu redor, com os atletas que estão lá acreditando. Quando eles chegam lá no Instituto IEMA, eles sabem que você que tem uma base, que pode contar. E você sempre está pronta para contribuir. E isso não tem dinheiro, isso não tem nada que pague. Porque a contribuição que a gente faz para tornar um cidadão melhor, não tem dinheiro que faz. É uma decisão. Você decide em contribuir para uma sociedade melhor. E a gente contribui para uma sociedade melhor investindo em quem está chegando. São as crianças mesmo. São eles que vão representar o nosso país. São eles que vão aprender o que é fazer a diferença no mundo. É verdade. Então, não somos nós somos como exemplo, mas você investir ali na base faz toda a diferença. E eu tenho certeza, eu falo com muita força, que o Instituto IEMA, que vem com o seu nome, inclusive, em homenagem a essa atleta mulher de ouro, vem para carregar, porque enquanto você tiver e quando você não tiver aqui nesse planeta, as pessoas vão lembrar de quem foi você, o legado que você está deixando. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas conseguiram conquistar coisas maravilhosas porque olhou para você e viu que poderia ir seguir. E você é muito dedicada, Eli. Então, eu acho que esse momento nosso, desse bate-papo, sua história, que tem muita coisa boa para contar. A gente ficaria o dia inteiro aqui falando, chorando, rindo. A gente se emociona mesmo. Os meus podcasts aqui, eu fico emocionada todas as vezes, porque cada pessoa que eu trago aqui para falar da sua história, que vale ouro, e ver uma atleta que teve uma medalha de ouro e que fez a diferença para o nosso país, foi aplaudida pelo mundo, é uma honra muito grande. É muito grande. Porque eu me sinto honrada, porque hoje eu vejo os atletas lá ganhando medalhas e eu falo com toda a força. Eu tenho uma cliente, uma amiga, uma pessoa do bem, e ela ganhou uma medalha de ouro e ela tá perto de mim. Então faz toda a diferença isso. Eu falo, tá aqui, ó, que ótimo eu ter dentro da minha empresa de contabilidade uma pessoa que vale ouro de verdade, com medalha e tudo. Então, muda o jogo. E é isso. E toda vez que eu penso em desistir em alguma coisa, que eu vejo uma dificuldade, eu olho lá, Instituto IEMA. Ai, que legal. Porque é legal, é transformador isso. A gente não tem só os nossos clientes por ter os nossos clientes. Nós temos os nossos clientes para a gente olhar e admirar os nossos clientes. E eu admiro o Instituto IEMA, que eu olho e falo, gente, Instituto IEMA, meu, vale ouro, cara, tá aqui na nossa base. E é isso. E eu fico muito feliz pelo seu legado que você tem deixado a cada dia. Eu fico muito feliz de saber a mãe maravilhosa que você se tornou, o esposo que você tem, a família que você construiu. E eu tenho certeza que a cada dia vai vir uma história, vai vir um fato novo para trazer mais transformação na vida das pessoas. Porque a gente só faz sentido na vida quando a gente transforma a vida de outras pessoas. E se a gente transformar a vida de uma pessoa, a gente já tem um sucesso em relação ao resultado disso. Porque o sucesso são tudo consequência daquilo que a gente decidiu
fazer e não desistir. Então, tô muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu quero que você deixe as suas redes sociais, que você, se você quiser contar alguma coisa, aproveita esse espaço, fala mesmo, manda esses empresários vir com a gente, aproveita esse espaço que é todo seu. Não, acho que eu vou dar um recado pros empresários. Então manda aí, ó, manda aqui, ó. Gente, olha, o IEMA tá nas redes sociais, IEMA, hashtag São Caetano, Elisângela Adriano, tô lá. O que eu peço para vocês? Que vocês olhem com carinho para os nossos projetos, né? A gente tem projeto da base, a gente tem criança aí, a gente tem que trabalhar com essas crianças para tirar essas crianças, para melhorar a condição de saúde, para tirar essas crianças do computador, tirar do celular, para a gente desenvolver essas crianças de forma integral, que isso que é importante. E a gente faz um trabalho lá que é o quê? É educacional, esportivo. A gente pensa nessas crianças com o objetivo deles continuarem estudando, a gente faz o acompanhamento. Então, vem, acredita na gente. A gente, olha, tem várias formas de vocês ajudarem, seja de forma direta, seja através da lei de incentivo federal, lei de incentivo do ICMS. De alguma forma vocês podem contribuir. Vem ajudar a gente. É isso aí, ó. Vamos pensar em fazer algum evento, alguma coisa para poder apresentar esses atletas. Vamos combinar, vamos fazer alguma coisa. Outubro tá chegando, que é o mês a gente vai ter um eventozinho lá em São Caetano que eu sempre faço, o mês das crianças. Então, a gente faz um festival para as criancinhas. Acho que é dia 26. Vou até confirmar que acho que é 26 do 10. Convida depois o eu te passo e fala para vir. Isso, o pessoal ir lá conhecer, ver o espaço, é um espaço maravilhoso. Os atletas estão lá. A Elisângela tá à frente desse trabalho com o apoio aí dos treinadores, das pessoas. Então venha conhecer o Instituto, porque faz toda a diferença. E eu tô assim feliz da vida, porque a gente tem que acabar, mas né, porque senão a gente fica o dia inteiro, mas eu tô muito realizada, tô muito feliz. Eu sei o quanto foi complicado de conseguir uma agenda com essa mulher, porque gente, você pensa que é fácil você trazer uma atleta, assim, uma campeã, é difícil, é difícil. E além de tudo aí, passando por uma situação de saúde que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. A gente tá aí jogando bastante energia boa, Amém. Torcendo para que daqui a pouco você tá correndo realmente no parque com o seu filho e as coisas vão acontecer e vão ser resolvidas da melhor forma possível, porque você é uma pessoa iluminada e onde você tá, você traz a alegria, você traz a transformação. Você é uma mulher de ouro e a sua história vale ouro. Galera, curte, compartilha. Instituto IEMA, compartilha o nosso podcast. Curte e compartilha essa história aí com todos os atletas, com as pessoas, para poder ver que é possível você ser um atleta e fazer a diferença e ainda trazer medalha de ouro para o nosso país, que é o incrível, né? Então, obrigada por mais esse momento. Obrigada, Eli. Imagina, eu que agradeço, Rô. Obrigada. Vamos junto. Primeira experiência de podcast, Chama que é...